Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal no YouTube. Então, estou aqui para, junto com vocês, pensar um pouco sobre o contratualismo, em especial sobre um grande filósofo e matemático, Thomas Hobbes. Então, você já parou e se perguntou como surgiu o Estado? Como se deu sua formação e sua organização? Pois bem, quero apresentar a vocês o filósofo inglês Thomas Hobbes, muito conhecido por sua teoria contratualista. A mesma procura responder à origem do Estado e da sociedade. Então, sua principal obra foi o Leviatã, monstro bíblico do Antigo Testamento, símbolo de um Estado forte e temido. Com o Estado surge o Todo-Poderoso, o Deus soberano, o grande Leviatã. E antes de continuarmos, eu quero convidar vocês a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Então, depois da vinheta, vamos lá. Thomas Hobbes, filósofo inglês e matemático, nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Sua vida adulta foi marcada por grandes conflitos entre reis e o parlamento. Então ele era crítico da democracia e, por conseguinte, da monarquia parlamentar inglesa. Quando estourou a guerra entre reis e o parlamento, ele se manteve a favor do rei e teve que se exilar para a França em 1640, pois o país acolhia aqueles que eram adeptos à monarquia absolutista. E no meio desta guerra, desses conflitos, ele então escreve a sua grande obra-prima, o Leviatã. Podemos caracterizar a teoria de Hobbes em três grandes momentos. De um lado, o que ele chama de estado de natureza, e do outro, o que vai vir a ser o estado civil. E o que liga ou o que faz transação de um extremo ao outro é o que ele chama de pacto social ou contrato social. É o que caracteriza o contratualismo. Então, o que é o estado de natureza? Então, para Hobbes, é um momento hipotético, ou seja, que pode ou não ter existido ou existir, que foi e que é anterior ao estado civil, onde não existe leis, muito menos a noção de justiça. Assim, todos os homens são livres de qualquer tipo de autoridade, seja judiciária ou governamental. Para Hobbes, todos os homens são maus, cruéis e egoístas. Os homens são movidos pelo lucro, competição e defendem a todo custo, a todo tempo, a sua reputação. Para ele também, todos os homens são iguais de forma que nenhum triunfe totalmente sobre o outro. E também para ele, todos os homens possuem medo, possuem da mesma natureza, não sabe o que realmente um pretende com o outro, gerando assim incertezas, medos e conflitos. Para Hobbes, o homem em seu estado de natureza é mau, cruel e extremamente egoísta. Ele tem uma frase muito conhecida que resume o que ele pensa do estado de natureza do homem. Ele diz: o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o predador do próprio homem. O seu estado de natureza é conflitante, é uma guerra de todos contra todos. Ele escreve no seu livro O Leviatã que não pode o homem ser empreendedor, ter seus próprios bens, sua própria terra, seu próprio plantio, pois os frutos do seu trabalho eram incertos. Dessa forma, dificilmente existiria alguma coisa, muito menos a sociedade. O medo tornaria o homem solitário, pobre, brutal
e efêmero. Então, já que entendemos o que é o estado de natureza, vamos agora saber o que seria então este contrato social. Para que serve, para que serviu? Foi um dado momento em que um grupo se reuniu para formular um pacto coletivo, um acordo, um contrato social, né? Então, para que serve e servia este contrato? Então, serve para tirar o homem do seu estado de natureza, ou seja, conflitante e de guerra, né? Então, trocando sua liberdade por segurança. O homem queria segurança, então ele dá a sua liberdade em troca da sua segurança, de modo a proteger a própria vida, que é um direito natural. E nas mãos de quem os indivíduos entregaram sua liberdade? Nas mãos de um Estado monárquico absolutista. Eles chegaram à conclusão que apenas causando uma desigualdade, ou seja, através de um soberano, é que poderia se trazer a paz. E como funcionava isso? Todo o poder estava nas mãos de um único indivíduo que teria ou terá a obrigação de gerar segurança e proteção. Além disso, é necessário lembrar que esse governo tem carta branca de todos os indivíduos para praticar qualquer tipo de maldade. Conclui-se aí o título do seu livro, O Leviatã, que se refere a um monstro citado no Antigo Testamento, na Bíblia, onde o mesmo vive em águas e ele tinha uma grande força. E os homens, ao ouvir a sua chegada, tremiam de medo. Para Hobbes, a única forma de se conter o mal no ser humano é constituindo um mal maior. Lembrando que os crimes ainda existiriam, mas para Thomas Hobbes era em uma proporção aceitável. Então, dessa forma, a partir desse pacto, há a passagem do estado de natureza para o estado civil. Então, concluindo a nossa aula, lembrando que, para Hobbes, há 3 características: o estado de natureza, o estado civil, e o que liga, o que faz a transição de um para o outro é o pacto social. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui nesta mini aula sobre este grande filósofo matemático inglês, Thomas Hobbes, que é de grande valia para a filosofia moderna. Então, até mais e aguardem os próximos vídeos.